leite, que é aquele quadradinho, né? E depois a gente viu que existe um grid para cada letra do alfabeto. E ainda tem outros grids que são misturas deles. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre questão de enquadramento, porque provavelmente os frames de vocês, eles respeitam uma noção de ponto focal, onde é a zona que tem maior interesse, e à medida que você se afasta do ponto focal, ou você tem menos detalhes, ou você tem mais efeitos ou coisas do gênero. E aqui tem alguns exemplos, porque é o trabalho que eu estou fazendo agora. Isso aqui é um freela, que, como vocês todos sabem, eu faço direção de arte de um jogo. Ah, eu não estou gravando a aula de hoje. Se bem que das últimas vezes as gravações deu tudo errado, né? Deixa eu ver agora se eu consigo fazer. Exatamente. Exato. Deixa eu fechar aqui. Pronto, tá com o meu microfone ligado, propriedades, microfone 59, ok. Áudio do desktop, ele vai pegar vocês perguntando também, ok? Vamos lá, iniciar a gravação. Hoje é dia 2 de abril, estamos aqui na aula de TAG, Técnica de Expressão Gráfica, eu e o professor Alexandre. Presente. Nós vamos dar continuidade nos conteúdos que são de desenho digital. E na aula passada a gente viu um pouco mais sobre grids e que eles respeitam não somente aquele grid básico cruzado, mas também eles podem ser usados de acordo com as letras do alfabeto. E ainda existem outros grids além daqueles. Hoje a gente vai ver um pouco sobre planos e um pouquinho mais sobre ponto focal e composição. Isso aqui são todos thumbnails do freela que eu faço, porque eu sempre faço mais de uma thumb quando eu vou fazer uma ilustração complexa. E aí o que acontece? A gente tem algumas diferenças de plano, né? Tipo, quando a gente está trabalhando com um plano que é muito próximo do rosto, a gente chama isso de plano de close. Quando a gente está trabalhando com o busto propriamente dito, a gente chama isso de primeiro plano ou de realmente plano de busto. A gente vai para o plano médio, que é a partir da cintura, e esse plano em retângulo vermelho que eu coloquei, a gente chama ele de plano americano. Por que plano americano? Porque nos Estados Unidos, como tinha a tendência de você mostrar as personagens femininas sempre torcidas para tentar mostrar o busto e a retaguarda simultaneamente, o cama, mesa e banho, né? Convencionou-se um plano específico de plano americano, que ele pega da coxa até o topo da cabeça. É basicamente isso daqui. E, posteriormente, ele foi absorvido por outros tipos de mídia, cinema, etc e tal, mas a gente continuou chamando de plano americano. E o plano geral é o que pega a cena toda, né? Aí vocês devem se perguntar por que tem esses enquadramentos em vermelho e esses enquadramentos em azul. Quem é que se arrisca a tentar me explicar? O professor não conta. Um pouco. É uma boa aposta, mas não é necessariamente sobre isso. Eu já falei hoje na aula. É o ponto focal e o direcionamento? Isso. Não é necessariamente onde está dando zoom e onde não está dando zoom, mas é para onde a cena está caminhando. Se fosse um filme, a gente teria nessa primeira thumb aqui o ponto focal na personagem e o movimento seria um movimento vindo em direção a ela. Por isso que a cena parece que está crescendo em direção à personagem, que está meio que freando enquanto a câmera a gente vê do ponto de vista da bunda dela. Sim, essa cena aqui é meio fanservice. Mas é porque o jogo tem fanservice, né? Fazer o quê? Nessa segunda aqui, a gente tem uma cena mais horizontal, onde o ponto focal está novamente na esquiva da personagem pulando para trás, enquanto a gente vê a atacante raspando a arma no chão e indo em direção a ela. A gente tem um movimento ascendente, esse daqui é um movimento mais horizontal, e esse aqui é um movimento subindo. Então, essa linha azul ela é como se fosse o plano geral e a linha vermelha é como se fosse o ponto focal. E essas duas combinadas, elas dão a ideia de para onde a cena está se desenrolando. Elas sugerem uma ideia de movimento. Faz sentido?
Sim. Certo? Por que que nessa daqui o movimento não está descendo e sim subindo? Dan, dan, dan. É por causa que se fosse uma coreografia, a câmera ela não ia esperar essa personagem descer. A câmera ia passar por cima do ombro da menina que está se defendendo e ia dar zoom na personagem que está atacando. Então, mesmo que o movimento da personagem seja descendo, o movimento de câmera é subindo. Essas linhas aqui de construção, elas são sobre o movimento que a câmera faz enquanto a cena está ocorrendo, não necessariamente o movimento que o personagem faz. Isso aqui é direção de arte, não necessariamente só o movimento que os personagens fazem. Vocês já devem ter visto em diversos momentos onde a câmera não necessariamente acompanha o movimento do personagem, senão ele ia parecer estático. Ela vai meio que de encontro ao movimento do personagem e isso dá a sensação de impacto, isso dá a sensação de velocidade, isso dá a sensação de deslocamento. Porque se, por exemplo, quem já foi em aeroporto muito grande tem aquelas rampinhas que é para acelerar quando você está caminhando, que você vê, parece que o mundo está em câmera lenta, né? Porque você está sendo deslocado mais rápido na horizontal. É a mesma sensação. Se você jogar a câmera no mesmo sentido no movimento e elas ficarem mais ou menos na mesma velocidade, ao invés de dar a sensação de que aquilo está rápido, você tem a sensação que aquilo está estático. Aí as coisas ficam parecendo até em câmera lenta. Aqui você percebe que é um ponto central porque existe uma distorção. É como se a gente tivesse afastado tanto a câmera que as bordas começaram a ficar abauladas. Sabe? A gente está distorcendo o espaço em prol do movimento. É o tipo de cena mais complicadinha de fazer análise, e essas daqui, em filmes, são as que geralmente estão desfocadas, porque o corpo fica muito esquisito quando ele está sob efeito de dinâmica e perspectiva. Quem consegue explicar a diferença de dinâmica e perspectiva? Isso. É basicamente o que a gente viu em The hoje cedo do gestual. Por que essas duas coisas são separadas? Porque a dinâmica ela vai distorcer o corpo, ignorando parte do que é a perspectiva para poder dar uma sensação de movimento. Por exemplo, essa perna daqui, ela não fica desse jeito, bicho. Ela não fica desse jeito nunca na vida. Essa perna aqui, ela está totalmente distorcida de acordo com a dinâmica que eu quero dar para essa cena. E a perspectiva é o fato de eu colocar uma linha mais grossa nessa perna que está na frente aqui, e deixar essa linha daqui um pouco mais fina, deixar essa parte mais clara e essa parte mais escura. Isso dá a sensação de perspectiva. Então, perspectiva e dinâmica, elas funcionam, embora elas geralmente caminhem juntas, elas não são o mesmo tipo de efeito. Alguém levantou a mão para perguntar? A perna de um bailarino do Bolshoi. Sim, exatamente. Se você tirar foto de uma pessoa em movimento, geralmente o corpo fica borrado em algumas partes. E aí você tem a sensação de que aquilo ali está distorcido. Aquele borrão é a dinâmica. Quando você vê um corpo muito atlético em perspectiva, ele fica parecendo que está deformado. Porque a perspectiva faz isso, ela deforma as coisas. Quando a gente junta perspectiva e dinâmica, a gente tem aquelas acrobacias, aquelas coisas super mentirosas que a gente vê em filme e que funcionam. É uma mistura de saber onde borrar e saber onde definir bem, sabe? Por exemplo, por que essa cena daqui parece que tem mais movimento que as outras? Parece que ela está mais rápida que as outras, porque ela está borrada. Aqui, ó. O traço está todo borrado. Aí esse borrão, essa falta de nitidez, ela reforça a sensação de movimento. Então, quando a gente estiver fazendo as nossas próximas peças, que tivesse sugestão de movimento, mesmo que seja do fundo, a gente vai ter que trabalhar sem contornos rígidos, vai ter que trabalhar com os contornos mais molinhos. E aí, como é que a gente vai fazer essa separação de planos? Vamos lá. Vou pegar o primeiro exemplo.
é esse aqui. Deixa eu esticar ele. Esse vai ser o que o pessoal votou mesmo como o mais fanservice. Ai, ai. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai decompor uma cena que a gente precisa estudar ela bonitinho. A gente vai separar os planos e a gente vai tentar entender o que está acontecendo aqui. Como isso aqui foi um rascunho e fui eu que pensei, é mais fácil. Mas se vocês fossem estudar essa composição que eu gerei aqui, por onde vocês começariam? Pode repetir a pergunta, Mari, por favor? Se vocês fossem começar a analisar essa cena aqui, essa thumbnail, por onde vocês começariam a analisar para saber o enquadramento e o tipo de plano? Eu acho que eu iria para a dinâmica de, tipo, ter umas linhas como se tivesse essa sugestão de uma curva. Não sei. Essas linhas aqui? Sim. A primeira coisa que a gente faz, na verdade, é isolar os personagens. Que é geralmente, tipo, a gente já sabe mais ou menos qual é o tipo de composição, qual é o tipo de grid dessa cena daqui, se vocês fossem sugerir uma letra. Também. Por que a letra V? Exatamente, é um grid tipo V. Mas só tem o V aqui? Ai, ai. A gente tem basicamente o V está acontecendo aqui, né? Sendo que a gente também está acontecendo isso aqui. A gente tem uma justa posição de vazio aqui também. Tipo, eu não só completei isso aqui para poder fechar, como eu deixei propositalmente isso aqui e isso aqui vazio. Aí a gente consegue fechar um pouco o grid. Mas aí vamos lá, né? Eu vou. Ele entra. Essa questão de você marcar um M só para você saber até onde vai as coisas é meramente complementar. Vamos lá, marquei um personagem. Já dá para ver o quanto ele ocupa da cena. Vou marcar o outro personagem. Qual outra coisa que está sendo usada aqui para poder dar justa posição entre os personagens? Não só a perspectiva. Também. Vamos lá, deixa eu marcar aqui o V. Luz e sombra. Não, essa cena aqui não está tão borrada, não. É luz e sombra também? Luz e sombra também. Você percebe que o personagem que é o vilãozinho, ele é todo claro, num ambiente todo escuro. E a personagem protagonista, ela não está tão escura, mas ela está num ambiente claro. E a gente tem uma justa posição desses dois. Outra coisa. A gente tem os dois personagens se encarando, mesmo que eles estejam em dinâmica. Aí vamos lá, né? Isso aqui é um negócio, quanto mais você bulir, mais vai ter coisa para vocês acharem, viu? Não se espantem, não. Esse é o momento que a gente explode um pouquinho as cabeças para poder chegar numa sensação de dinamismo. Ai, eu adoro fazer ceninha de lutinha, é um dos bagulho que mais me diverte.
Aí, com isso daqui feito, a gente já tem uma noção de chão, primeiro plano, né? Deixa eu jogar outra. A gente tem o nosso primeiro quadrante aqui. E é esse pedaço aqui. Essa parte aqui é a parte mais importante da cena. É onde a gente vai ter a personagem e a sugestão de movimento vindo para cá. Aí depois é que a gente entra com o nosso plano geral, que envolve tudo. Então, isso aqui é um plano americano. Lembra porque é um plano americano? Está pegando das coxas. Plano americano. Se fosse um plano de zoom, a gente ia começar com o nosso ângulo aqui. Ia ser aquela câmera que começa no rosto e vai se afastando. Isso aqui seria um plano de zoom. Se fosse um plano médio, um plano de destaque, um plano de busto, ele ia pegar aqui. Busto. Mas não, a gente começou com um plano americano, certo? Justamente para dar essa sensação de movimento. Aí, o que mais que a gente tem aqui que é interessante olhar? A gente tem uma justa posição das pernas que provavelmente vai pedir um acabamento mais detalhado desta parte aqui do corpo. Deixa eu pegar outra parte. Deixa eu clarear o meu esboço. Tirar esses tubos daqui. Vou clarear o meu esboço. Vou jogar isso aqui em multiplicação. Pronto. Agora posso. Pronto. Aí, como a gente tem essa primeira perna aqui, provavelmente isso aqui ia ficar até bem detalhado, sabe? Se a gente estivesse analisando isso de fato num frame mesmo, ou numa peça. Essa parte aqui estaria razoavelmente bem detalhada. Aí vocês ficam se perguntando, Mari, por que você deu esse foco todo na bunda? O jogo é fanservice, minha gente. O jogo é fanservice. Não é... Eu só sou uma pobre ilustradora contratada. Aí, à medida que a gente vem para essa perna aqui, a gente já tira um pouco dos detalhes, porque já não precisa tanto. Aí, por exemplo, aqui seria bem aquela cena onde a gente veria a coxa da personagem bem apertada na calça, sabe? Já que está em primeiro plano. Veria a linha da costura da bota, as sombras. Tipo, se ela tivesse algum símbolo na sola da bota dela, daria para ver, sabe? Aí, outra coisa que vai acabar ficando bem detalhada aqui é a empunhadura da espada. A empunhadura da espada vai ficar detalhada. E os detalhes que ela tivesse. Se vocês lembram, essa personagem tem a espada dela toda detalhada, toda desenhadinha. Posso até abrir o arquivo depois para mostrar para vocês. Então, isso aqui também ganharia um certo destaque. Assim, sendo bem sincera, essa pose daqui ela é completamente não lutável, porque você nunca aproxima uma lâmina da sua coxa, porque senão você pode cortar a sua coxa. E a gente tem veias principais que passam pela coxa, de forma que você sangraria até morrer muito rápido. Mas como é um jogo de lutinha mentiroso, cujo objetivo é ter fanservice, a gente não liga muito para essas coisas de senso de realidade. Aí vocês ficam se perguntando, Mari, como é que você sabe dessas coisas? Então, é porque eu tenho hiperfoco em coisinha de luta de espada e etc, e blau e essas coisas. Então, acaba que é muito do meu interesse e eu acabo lendo bastante. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês falam, viu, gente? Qual a pergunta? Não, só tô confirmando, tipo, viu? A gente vai fazer a pergunta. Ah, tá. Outra coisa que é importante vocês pararem para prestar atenção é a questão da silhueta do personagem. Percebe que mesmo que eu exagere um pouquinho aqui, eu ainda vou ter uma zona muito curvada aqui
e muito pontudo aqui para não perder esse movimento que o personagem tem. Então, vocês também têm que prestar atenção nisso quando vocês estiverem fazendo os seus estudos de frame, para não perder a silhueta do personagem, não deixar ele muito reto ou muito achatado. Alguém levantou a mão? Deixa eu olhar. Quem foi que levantou a mão? Mateus, fale, minha jovem. Ô, professora, se tipo a gente fizer uma cena assim que vai exigir um pouco de anatomia, vai ser cobrada a risca a anatomia ou não? Vai ser cobrada a pintura. Tá. Ou seja, tem que ficar o mais próximo da pintura do frame. Se a anatomia ajudar você a passar essa sensação, talvez seja interessante você trabalhar nisso. Se a anatomia não for tão interessante você conseguir passar a sensação do corpo só com a luz e sombra, as cores e etc., aí você foca só nas cores. Você vai ter que escolher qual veneno tomar. Tá, entendi. Respondeu sua pergunta? Sim. Então, tudo certo. E aí, vamos tomar qual substância? Outra coisa que é interessante vocês pararem para prestar atenção é que, tipo, qual seria a parte que seria mais detalhada desse personagem aqui? Eu vou até riscar em cima do rosa e escurecer os outros rosas, né? Tipo, essas partes aqui mais claras, essas partes aqui mais escuras, elas não seriam tão detalhadas quanto essa parte daqui de cima. Ela seria menos detalhada. Tipo, saber e entender quais são as partes que a gente vai detalhar mais ou menos é tão importante quanto saber desenhar bem, sabe? Porque isso te poupa tempo que você provavelmente gastaria colocando muito detalhe em algo que não precisa ou que não é o foco para a cena ser entendida, ser lida corretamente. Quanto mais você souber direcionar os seus esforços para o lugar certo, onde você não necessariamente precisa gastar tanta energia para poder colocar detalhes onde as pessoas não vão focar o olhar delas, você vai conseguir terminar uma ilustração complexa, ou no caso, uma pintura complexa, com mais tempo para você poder se focar nos detalhes. E isso é uma das coisas que separa profissionais de amadores, é saber gerenciar a sua energia para você não ter que gastar tempo fazendo algo que não vai valer a pena no final das contas, sabe? Que você não vai necessariamente usar. 2 instantes. A Mari disse que volta a gente. Voltei. É só porque meu marido tá saindo, aí eu tava conversando com ele. Enfim, aí o que acontece? Percebe que tipo a personagem já ficou mais maneira só porque eu defini um pouquinho essas sombras de onde ela está e onde ela não está, e essas zonas claras, elas reforçam mais essa sensação de silhueta, de movimento e etc e tal. Outra estratégia que pode ser usada não é nem escurecer, é dessaturar. O que é que eu quero dizer com dessaturar? Se eu acinzentar essa parte daqui, eu também vou dar uma sensação de movimento e de diferença de plano entre uma parte e outra, sabe? A questão é que, geralmente, em cenas de ação, você não dessatura tanto, você escurece por causa da volumetria. Essa questão de você dessaturar uma área, ela passa mais uma sensação de coisa suave, coisa que está indo para a perspectiva atmosférica em si, sabe? Aí ela passa outro tipo de sensação. Okay.
Tá vendo que agora ela ficou mais suave, a personagem? Porque eu dessaturei, deixei mais acinzentado. É como se ela tivesse indo para a outra parte do corpo dela tivesse mais além, mais distante. Tipo, são dois efeitos que sugerem essa separação de plano no corpo, porque ele está sob efeito de dinâmica e sob efeito de perspectiva, mas eles causam sensações diferentes. Lembra quando a gente estava estudando sobre cor e emoção? Que algumas cores sugerem alguns níveis de emoção, ou a combinação da intensidade, da saturação, do brilho e etc. Elas estimulam ou não estimulam a nossa percepção sobre algo. Então, quando a gente está querendo dar essa sensação de perspectiva no corpo, para poder reforçar uma sensação de dinamismo, principalmente em frames de filmes de ação, que tem muito borrão, muito movimento, vocês vão perceber que quando eles querem que haja intensidade no movimento, eles vão escurecer, e quando eles querem sugerir suavidade, eles vão tender para um cinza dessaturado. A minha gata fazendo fotobomba ali. Oi, minha filha. Ai, ai. Faz sentido, gente? Sim. Certo, então aproveite, Cecília, que você se desmutou e me explique o que eu acabei de explicar. Bom. Não é que você estava falando sobre tipo, os efeitos que a gente pode passar nos nossos frames. E aí tudo começa pela decomposição, né? Então, olhar os planos, olhar o que é que está sendo hierarquizado, né? E aí os efeitos que a gente quer passar do tipo de destaque ou de menos importância, a gente pode dessaturar essas partes menos importantes e dar mais riqueza de detalhes para essas partes mais importantes e tal. Acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa para falar. Certo. Quem mais quer acrescentar alguma explicação? Gente, eu vou escolher alguém para falar. Nathalie. Oi, professora. Eu estava no banheiro. Ah, que coisa. Gente, então expliquei para a Nathalie. Deixa eu pegar outra pessoa. Samara, explica aí o que eu acabei de explicar. Samara. Olha, já pode dar falta nela. Não. Não vou explicar, não. Vai não explicar, não? Você entendeu? Sim, agora para explicar. Certo. O que é que você entendeu? Bora, mulher, tenta aí. Me explique pelo menos o que você entendeu. Ai, gente, vocês vão ter que aprender a apresentar trabalho posteriormente, viu? Não na minha disciplina. Mas tudo bem. Vamos lá. O que a gente está basicamente batendo no martelo 200 mil vezes no decorrer dessas aulas teóricas? Existem planos. E esses planos, eles são separados não somente sobre o que é o personagem e o que é o fundo, mas também se dividem no próprio personagem, dependendo de como ele se porta na cena. Em situações de cena de dinâmica, ou de perspectiva, ou de ação de forma geral, a gente vai ter a diferença de planos no próprio corpo do personagem, e isso vai ficar mais acentuado à medida que vocês estiverem fazendo a pintura. Vocês vão perceber que, de forma proposital, algumas áreas estão borradas ou pouco definidas, enquanto outras estão mais definidas, estão mais iluminadas, mais sombreadas. Então, invariavelmente, vocês vão ter que fazer uma separação desses planos antes de começar a pintar, porque isso vai determinar quais são as áreas que vocês vão dar mais ou menos importância no decorrer da pintura de vocês. E por que isso é importante? Porque para fazer uma pintura que seja mais detalhada, mais renderizada, onde você está buscando uma expressão da cor tal qual você vê no frame,
você precisa ser capaz, principalmente, de gerenciar seu tempo, de gerenciar sua capacidade de colocar mais ou menos detalhes nas áreas que são realmente importantes. Acho que foi Mabel que perguntou se numa cena que tem muito foco em anatomia, no corpo, eu preciso desenhar anatomia. A resposta é sim e não. Por quê? Porque se para poder mostrar a anatomia do corpo, eu preciso trabalhar com cores mais expressivas, com sombras mais duras, então eu vou ter que gastar mais tempo ali para poder passar essa sensação de que é um corpo bem feito ali, mesmo que eu não saiba muito bem a anatomia. A pintura de luz e sombra pode sugerir uma anatomia que eu nem domino direito ainda, mas se eu souber expressar bem as áreas iluminadas, escuras, as sombras de recorte, as luzes de recorte, as oclusões, os pontos focais, eu vou conseguir extrair daquela pintura um senso de realidade que talvez se eu fosse só desenhar eu não conseguisse obter. Mas isso só vai ser possível se você conseguir entender que outras partes daquela pintura não vão ter o mesmo destaque, não vão ter a mesma definição, não vão ter a mesma intensidade. E por que eu estou dando um exemplo com um desenho simplificado? Para ficar mais fácil de ver. Porque se eu fosse tentar reproduzir um frame como ele realmente é, eu ia gastar 30 minutos só para fazer um esboço. E aí, trabalhando com desenhos mais simplificados, eu consigo passar o exemplo para vocês mais rápido, passar a ideia do que vocês vão enfrentar. Que vocês vão ter que fazer um trabalho de horas. Horas. Tipo, um desenho simplificado, a gente leva cerca de 8 a 10 horas para concluir quando ele é bem renderizado. Um frame com a tendência para o real, não digo nem o realismo, ou fotorrealismo, mas uma tendência para tentar reproduzir as cores como elas estão lá, vocês vão gastar de 10 a 20 horas assim, ó, de pintura, para poder extrair aquilo. E como é que vocês vão organizar isso para não ficar tudo muito detalhado e aí no final nada chamar a atenção? É entendendo e fazendo um rascunho preliminar, que nem essas thumbnails, fazendo um rascunhozinho e separando. Esses planos aqui são os planos principais, esses aqui são os meus pontos focais. A minha cena se movimenta para a direita, para a esquerda, é um grid do tipo V. As áreas que eu vou detalhar mais são áreas X, Y, Z. Entenderam? Faz sentido para vocês a minha explicação? Faz sim, Mari. Faz sim. Bora lá, Pedro, tenta aí explicar o que eu acabei de explicar. Uhum. Isso mesmo. E aí o que acontece? Por que alguém fez uma pergunta? Ah, não, falaram. Foi inclusive o que a Mari tinha falado na semana passada para a gente olhar para os novos frames com esse senso crítico mais aguçado. Exatamente. Não é porque na B1 vocês meio que filtraram os frames baseados na opinião dos professores, tanto minha quanto do professor Alexandre. Sendo que agora vocês têm que ter o senso crítico de perceber o que é que vocês, perdoem o termo, tancam ou não tancam fazer. É tipo, eu olho para o frame, eu consigo entender os planos, eu consigo enxergar o grid, então esse é um frame que eu consigo fazer. Se eu não consigo entender nem decompor o frame, talvez ele seja um pouco complexo demais para o que eu consigo fazer agora. E não tem problema, porque isso não acontece só com vocês, isso acontece comigo também. Há vários tipos de ângulos e cenas que eu não necessariamente domino. Então, alguns saem mais fáceis do que outros. O maior exemplo disso é que de todos os frames aqui, os que estão mais definidos são os que eu domino mais, que são esses do lado de cá, né? Esse 1 e esse 3. Esses dois aqui, que são de ângulos que eu não domino tanto, porque esses frames que são mais horizontais não é tanto a minha praia. E nem esses que são muito dinâmicos com olho de peixe. Então, eles estão mais rabiscados, porque eu demorei mais para poder fechar a ideia. Então, não é uma coisa exclusiva do estudante ter dificuldade para interpretar uma imagem.
À medida que a gente estuda mais imagens, o nosso repertório cresce. Mas a gente sempre vai chegar numa tangente do limite do seu repertório. E aí, toda vez que você quiser ir para fora dessa zona do seu repertório, você vai encarar dificuldades e você vai levar tempo para poder analisar. Então, não se sintam amedrontados por um frame difícil, mas sejam críticos sobre o que vocês conseguem ou não conseguem interpretar bem, e o que vocês tiverem dúvidas, tragam para perguntar. Porque pode ser que você já esteja no caminho certo, você só precisa de uma explicação adicional para poder te dar mais confiança. Faz sentido? Faz. Professor Alexandre, quer acrescentar alguma coisa? Só uma sugestão, já que a gente está vendo planos, né, dentro do frame, aí os exemplos de hoje são cenas de luta. É uma cena de luta que ela vai transcorrendo em 4 frames, né? Uhum. E o que eu acho que vai ser interessante, na verdade, daí o comentário, é quando a gente estiver vendo os frames deles dentro da sala de aula. Uhum. Porque a gente não vai estar vendo necessariamente exemplos de luta, vão ser exemplos variados. E aí que é a observação que eu quero fazer. Para quando houver oportunidade, a gente tentar enxergar o que a gente assiste, seja ele um jogo, seja ele um desenho animado, seja ele um filme, e tentar já perceber esses frames enquanto a gente assiste as coisas, porque treina o olho da gente para identificar como é que estão esses planos, se ele está mais no primeiro plano, se ele está mais em perspectiva, se usa muito a dinâmica ou pouco a dinâmica, vai depender muito do que a gente está assistindo, e é legal começar a se atentar para isso enquanto a gente assiste as nossas coisas. Justo, é um bom comentário. Não endoidem tentando analisar tudo que vocês consomem, porque é muita coisa. A gente consome muito vídeo do TikTok, a gente consome vídeo no YouTube, seriado, jogo, clipe de música. E cada uma dessas mídias, elas têm tipos de enquadramentos que são mais preferíveis, ou que são mais utilizados, ou que são os mainstreams do momento, né? Porque tudo passa por um processo de tendências, além dos próprios nichos de consumo propriamente dito, né? Então, você vai ver muito esse tipo de pose dinâmica. Vou falar de mangá. E mangá shonen, mangá de lutinha, Naruto, Boku no Hero Academy, e Attack on Titan, deixa eu ver, e essas coisas. Aí você vai para seriados, né? Aí você vai ver que, tipo, a forma como a luta se desenvolve muda muito, porque alguns ângulos nem são tão possíveis de fazer. Então, sei lá, você pega um Cobra Kai, né? Porque tem as cenas de luta lá de arte marcial, e aí as formas como esses frames são enquadrados é um pouco diferente. Ainda é luta, ainda tem movimentação, ainda tem borrão, ainda tem a dinâmica, ainda tem a perspectiva de corpo, mas ela é trabalhada de um jeito completamente diferente. Então, não é porque uma coisa é de luta que ela, em todas as mídias, vai usar o mesmo tipo de enquadramento. Ou ela vai usar os mesmos tipos de estratégias. Existem diversas estratégias. E aí é muito de vocês procurarem aquilo que meio que faz o seu olho brilhar para você poder estudar isso com gosto, sabe? Porque você vai passar muitas horas pintando. Então, tem que ser uma coisa que você realmente tem interesse de estar estudando, de estar se aprofundando, de estar aperfeiçoando, para que posteriormente você olhe para o resultado final e você sinta que valeu a pena ter passado 20 horas pintando esse negócio, porque ficou realmente legal, é algo que eu gosto, é algo que me instiga. Comentários? Eu tenho uma dúvida, Mari. À vontade. Com relação aos gregos e tudo mais, né, na escolha dos nossos filhos, seria prejudicial ou seria irrelevante, tipo, a gente prezar mais por um grid? Porque, por exemplo, no filme que eu escolhi, tem muito foco em rosto. Porque, tipo, mais uma coisa relacionada meio que moda e tal. Uhum. E aí eu queria saber se, tipo, isso é ruim, se eu devo escolher outro filme. Não é ruim. A questão é, tipo, você desenha bem, gente? Né?
Você está disposta a se debruçar, estudar expressão facial em rosto e pessoas? Sim, sim. Então, é um bom filme. Porque tem muito disso, sabe? Tipo, você pode não ser muito bom nisso, mas se você está com disposição para estudar e o filme tem uma tendência a focar muito em rosto, então talvez seja o melhor momento para você juntar o útil ao agradável, né? Perfeito, então. Obrigada, Marisa. Não é um demérito, não é um demérito. Ele vai tentar ajudar na medida do possível. Acho que é uma bela na tua mão. Era uma pergunta parecida com a de Cecília, era em relação à expressão facial, se o frame for mais estático mesmo. Aí era isso, de tipo, tentar reproduzir emoção com o rosto e parecer natural, porque nunca parece. Não parece natural, provavelmente porque está muito duro ou muito fluido. Vocês se lembram de quando a gente estava estudando gestual em DO, que eu sempre dizia que o corpo é movimento, que para a gente poder passar a sensação de naturalidade, a gente tem que ser capaz de movimentar o corpo. Então, às vezes, quando a gente está colorindo, a gente deixa a pintura muito dura. Lembra que eu falei que quando a gente está trabalhando, por exemplo, a luz do sol batendo no meu rosto, ela faz uma luz de recorte muito forte. Sendo que também tem outras áreas iluminadas do meu rosto que estão mais suaves. A gente tem que ter um equilíbrio de zonas de recorte com sombras e luzes rígidas, com recortes muito nítidos, e zonas onde essa transição seja mais suave. Fazer um equilíbrio bom disso, a gente consegue trazer mais naturalidade para a expressão do rosto. Se você olhar, por exemplo, o período de pintura do expressionismo, por que a gente tinha tanta gente tão expressiva se tudo era borrão? Por causa da falta de contornos rígidos. Isso traz certa suavidade, aí acaba trazendo um ar de leveza mesmo para o rosto, sabe? Principalmente porque o rosto tem muita informação. Quando a gente faz tudo muito contornado, muito rígidozinho, muito fechado, a gente acaba tirando um pouco dessa expressividade que tem. Porque a gente não enxerga tudo tão nítido, a gente enxerga as coisas de acordo com o foco que a gente dá. Por exemplo, se eu fosse perguntar para você, sei lá, se você estava na sala de aula ontem, se você lembra qual a roupa de todos os seus colegas de classe. Você não vai lembrar da roupa, você vai, no máximo, lembrar de quem se veste de um jeito que se destaca mais e acaba chamando mais sua atenção. Tipo, sei lá, a Samara estava com uma blusa da Sailor Moon gótica dela lá, que é muito bonitona, e aí você lembra especificamente disso, sabe? Mas você não vai lembrar do todo, porque a gente tem tendência a filtrar as informações. A gente não consegue captar tudo o tempo todo, senão a gente fica sobrecarregado. Então, no seu desenho, você também tem que saber filtrar isso. O quão eu vou colocar de detalhes e o quão eu não vou colocar. Porque eu não quero que a pessoa olhe para isso, eu quero que ela foque nisso. E aí, a partir desse equilíbrio, desse balanço, como diria o Thanos, é que a gente consegue dar essa sensação mais expressiva ou menos expressiva, sabe? Dúvidas? Não. Eu tenho uma. Enfim, eu tava querendo escolher um filme mais da ação, Mari, por causa do gestual e tal, que acaba sendo melhor, mais expressivo. Só que a maioria dos filmes de ação, eles são muito escuros. Sim. E eu tava nesse impasse. Aí eu acabei escolhendo Avatar, porque é um filme bem colorido e tal. E além do Yang ou a Avatar os homens azul? Avatar os homens azul, porque não pode animação, né? Infelizmente. Não, mas tem é porque é seriado, não é filme. Ah, sim, sim. Não, mas tem o filme, sim. Tem aquele filme ruim, antigo. Que a gente finge que não existe, né? Aquele filme foi aquele filme. Meu Deus. Enfim, só que o problema de Avatar, eu escolhi o 2, é que ele ignora um pouquinho aquele negócio de focar só em uma coisa detalhada e o resto fica mais embaçadinho, sabe? É tudo muito, muito, muito bem detalhado. E eu tô com medo de tentar representar isso e não conseguir. Então você vai ter que escolher o seu veneno, né? Se você vai deixar uma peça hiperrealista, hiperfotográfica, ou se você vai focar no que você acha interessante o frame. Nesse frame aqui, o interessante é a expressão dessa personagem. Então, eu vou só sugerir o fundo e focar nela. Eu tava pensando em fazer isso, eu tava com essa dúvida, se podia ou não.
Porque para criar esse grid, entre aspas, entendeu? Então, mas aí você tem que se planejar e explicar para mim e para o professor, do tipo, pegar o frame, olha, o frame é esse. Os planos que eu identifiquei foram esses, o grid é esse. Essa aqui é a parte focal. Essa parte aqui é que eu vou entrar em detalhe, essa daqui eu vou deixar mais ou menos, essa parte aqui eu vou fazer um borrão. Você precisa explicar para a gente seu planejamento, para a gente poder avaliar se você está fazendo boas escolhas, más escolhas, se isso realmente vai funcionar, se não vai ficar legal, se é melhor escolher outro frame ou não. Tipo, a gente precisa ver o seu senso crítico e a sua capacidade de filtro antes de poder julgar se está tudo bem ou não. Você precisa trazer essas informações para a gente. Porque vocês só dizerem, tipo, mostra o frame A. Eu acho que esse frame aqui, essa parte aqui é a parte 1 e a parte 2. Não vai dar certo, minha gente. Vocês precisam trazer um negócio rabiscado, já tudo marcado, todo cheio de risco, que nem o que eu estava aqui fazendo, sabe? Porque, no fim das contas, é isso aqui que vocês precisam trazer. Vocês precisam trazer anotações e coisas onde eu consiga ver qual é o seu ponto de referência, qual é a sua estratégia, o que, é que você está pensando, o que, é que você vai focar, o que você não vai focar. E a partir disso eu conseguir julgar. Legal, legal. Dúvidas? Mais ninguém? Não! Professor, quer fazer perguntas para os meninos para sabatiná-los? Vamos lá. Faça aí a sua mágica. Então, rapidinho, professor, antes de você sabatinar, acho que Pode falar. Ia fazer alguma pergunta, vou mandar aqui no chat. Professora, sobre as datas. A data da abertura seria qual? A data do que, meu amor? Da AB2. AB2, deixa eu olhar aqui. AB2. Feriado do Trabalhador. Aula 26, 27, aula 30. Aula 30, dia 21/5, que é preparar a exposição dos trabalhos colados na parede junto com os exercícios. E supostamente 22 é a avaliação, então é basicamente a semana lá de maio, 21, 22. Isso é ok. Obrigada. Pronto, vou pegar nomes aleatórios aqui que está aparecendo aqui na tela. Elton. Quando que eu devo usar a técnica de escurecer ou dessaturar uma imagem? Quando você... Eita, eu ia responder. É pro Elton. Aluno. Quando? Olha a dica na tela aí. Quem ajuda o Elton, gente? Por favor, me ajude. Oi. Sim, então... Quando não é o foco. Exato? Não sei. Pô, não sei como formular isso como uma resposta, esse é o problema. Eu acho que você responde do jeito que você achar melhor, do jeito que você entendeu. Porque é sobre isso. Meio que isso, tipo... Eu escolho um foco e dessaturo e escureço, tipo, todo o resto, pra tentar manter aquilo como central. Não sei explicar melhor que isso. É tipo isso? Eu não sei. Alguém complementa. Vamos lá. Acho que não só escurecer, como também, tipo, deixar mais borrado, com menos detalhes e tal, mais acinzentado. Quando você quer destacar, né, gente? No caso aí, a imagem que a Mari está mostrando, ela mostra o personagem que está aqui mais próximo da gente. Então, a área que foi dessaturada, ela poderia também ser escurecida, dependendo da intenção que ela tem para mostrar essa imagem. Então, aqui, ela dessaturou
destacou, de certo modo, a personagem principal, e se ela escurecesse, ia dar um tom um pouco mais dramático para a personagem, né? Então, é basicamente isso. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Quais são os tipos de plano que podem haver numa imagem, num frame? Deixa eu ver, vai para Letícia, tá aí? Olha, Letícia dormiu. Não, ela tá aqui. Abra o microfone, minha filha. Tá dormindo. Meu microfone tá ruim. Tá então, ruim. Então digite. Digite aí que a gente espera um pouquinho. Quais são os tipos de plano que podem ocorrer numa imagem? Plano americano, ela falou plano americano. Tá certo, mas é um tipo. Quem é que ajuda a Letícia para falar dos outros tipos de plano que podem ocorrer numa imagem? Mari falou logo no início da aula. O de rosto, o de busto. De rosto, de busto, né? O de rosto que a gente pode chamar de zoom também. O de busto, o americano e o plano geral, que é aquele que a gente enquadra tudo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Qual a diferença entre perspectiva e a dinâmica na imagem? Vou ver para quem é que vai. Espera aí. Júlia. Qual a diferença entre perspectiva ou dinâmica na imagem? Já tem dica do colega aí, Júlia, te esperta. A Tagliane já começou a resposta aí. Achei que era eu. Alguém ajuda a Júlia? Vai, Tagliane, complementa a resposta. O Alex postou que a perspectiva foca mais no posicionamento e formato das coisas e a dinâmica foca no movimento. E a Bianca também perguntou se a perspectiva é a profundidade. Também, a profundidade é dada pela sombra, que isso gera uma perspectiva, mas a perspectiva ela está relacionada com profundidade. É a ilusão de ótica de você enxergar um fundo onde não tem necessariamente, porque é tudo 2D, né? Isso, a gente percebe uma certa tridimensionalidade quando a perspectiva está no meio da coisa. Isso. Legal, gente. Eu acho que rendeu. É uma aula técnica, meio chata, mas que quando vocês começarem a aplicar, vocês vão sentir que faz sentido. É como se fosse, sabe, quando você prova um bolo e aí você descobre qual era aquela essência ou qual era aquele outro ingrediente que você não estava conseguindo discernir, aí depois que você come aquele bolo fica muito óbvio que sempre teve aquilo no meio da mistura. É essa sensação. Quando você começa a fazer estudo de frame, você sente que tem coisas ali que ajudam a separar. Quando você começa a estudar sobre grids, planos, saturação, dessaturação para dar profundidade, aí você começa a perceber que isso estava lá o tempo todo, você só não tinha um olhar tão atento para poder perceber. E agora que você enxerga, você vai ver isso sempre.
ou na maior parte das vezes, a menos que seja um ângulo muito difícil, fora da sua zona de conforto. Mas isso é outro cenário. E eu acho que é uma aula muito importante também, porque vai ajudar bastante nas decisões de vocês dos frames. E eu acho que seria até interessante vocês... Vamos pensar agora para frente, né? Mas eu estou dando um passinho para trás agora, só para a gente refletir como foram os frames antigos. Interessante também pensar um pouco, porque como vocês já estudaram eles, eu acho que a partir deles vocês já conseguem fazer um exercício da aula de hoje mental, de quais foram, indo desde o grid, dos enquadramentos, né, dos planos e tudo mais, a partir deles, e assim evoluir para escolher os grids novos, os frames novos de vocês. Acho que vai ser um exercício legal. Amanhã eu quero ver o de todo mundo. Eu quero ver os frames novos que vocês escolherem, as análises de vocês. Inclusive, eu acho que a Mabel tinha perguntado no chat, gente, sobre se vocês iriam dar algum feedback dos frames da B. Dos feedbacks da B, eu acho que eu já tinha dado no decorrer que vocês colavam as coisas. Talvez. Mas não sei se foi para todo mundo. Enfim. Pode ser pontual, então. Quem tiver essa dúvida, essa necessidade, fala com a gente na sala, porque a gente comentava enquanto você estava colocando, e na aula seguinte, teve uma aula online que a gente comentou também. Não, acho que foi no Lab mesmo que eu falei sobre de forma geral, sobre como foi, e alguns eu destaquei algumas coisas aqui, outras a colar, e que eu estava muito satisfeita com a turma de vocês, porque todo mundo foi bem, todo mundo que entregou. Todo mundo foi muito bem, foi bem acima da média. E eu também disse que essa versão da disciplina de tag é a mais difícil, a mais completa de conteúdo que eu já fiz. E, eu estou muito satisfeita com o resultado de vocês, porque a forma como vocês evoluíram do começo da disciplina até agora é absurda e só mostra que ter uma base boa de DO fez com que vocês tivessem muita desenvoltura para poder lidar com as coisas de tag, mesmo sendo assuntos mais densos. Se você perguntar para qualquer, sei lá, senpai de vocês, né, qualquer veterano, ele vai dizer que, você perguntar, você viu as letras do grid, composição e planos e essas coisas ali? Não. Você viu a perspectiva atmosférica? Que vocês ainda vão ver. Não. Tem um monte de coisa que vocês já estudaram ou vão estudar ainda, que eles não viram porque não dá tempo, porque eu estava cobrindo algumas coisas que não foram tão aprofundadas em DO e que precisavam ser passadas para eles poderem entender como fazer cor. E sobre o resultado dos trabalhos, né, como a Mari já falou, a gente ficou bem surpreso, que foram trabalhos ótimos mesmo. Tem um relato de uma colega de trabalho, né, que divide sala junto comigo. Ela disse, Xande, aqueles trabalhos eram da turma de design? Eu disse, era. Ela disse, pois eu ia dar aula, os alunos ficavam me chamando porque eu queria ficar olhando lá, porque os trabalhos ficaram muito bons. Então, é assim, a exposição foi feita lá, ficou a mostra para todo mundo, então essa professora e outros devem ter se admirado muito da questão da fidelidade que vocês conseguiram com os trabalhos de vocês aos filmes, né? Porque muitos, se não todos, dava para a gente reconhecer. Quando eu digo se não todos, é porque nem todo mundo assistiu todos aqueles filmes. Então, alguns vão ser mais ou menos reconhecíveis, mas o trabalho de ilustração de vocês foi nota 10, viu? Muito bom mesmo. Tanto que se refletiu na nota, a maioria do pessoal tirou nota boa. Não... isso mesmo. Quem não tirou uma nota boa foi ou porque não entregou os trabalhos ou porque não entregou tudo. Que entregou incompleto. Mas, assim, todo mundo que entregou as 4 peças, eu acredito que ficou com uma nota boa, bem, acima da média, né? Porque, assim, eu considero que de 8,5 para cima, 8,4 para cima, já é uma nota boa, sabe? Nota massa! Vai ter outra aula de fechamento de arquivo de entrega da B2, o meu saiu tudo errado. Pode fazer outra aula para poder conferir os arquivos de vocês. Às vezes não é nem porque vocês fecharam errado, sabe? Às vezes é porque a gráfica é ruim.
Se a gráfica não quer testar, tipo, você vai pagar o teste. Você vai pagar, ele está imprimindo uma folha pequena. E ele diz, vou não quero, saia. Saia do lugar e vai imprimir em outro canto. Sendo bem sincera. Tem lugar que a impressão é ruim, as pessoas que estão trabalhando lá, elas entendem menos de impressão do que vocês. E aí não vale a pena gastar o dinheiro de vocês, sabe? Culpa minha do Clipe Studio. Eu amo o clipe, mas às vezes tem dessas coisas. Mas é um absurdo não salvar em PDF. Tipo, sim, justamente. Um salvar em PDF é a melhor forma de reservar as cores. Mas aí, qualquer coisa, eu posso falar isso posteriormente, quando a gente estiver mais pertinho de fechar de novo. Eu imagino que até lá vocês estão pagando materiais e processos gráficos com a Rennes? Estamos. Então, daqui para o final da B2, vocês também vão ter uma boa revisão do que é fechar arquivo. Yes. Bem, eu acho que é isso. A gente teve 1 hora e um pouquinho de aula, acho que é suficiente de conteúdo. Vocês pratiquem, escolham seus frames, façam as seleções e amanhã eu quero ver tudo. Tanto os frames novos quanto a análise dos antigos em relação ao grid. Aí, quem precisar de feedback, aproveita para poder, tipo, receber um feedback. Os monitores estão tão caladinhos. Vocês querem comentar alguma coisa, meus amores? Cadê meu monitor? Tô olhando, viu? Cadê? Eu lembro. Tá tudo certo aqui, certo? Vocês querem comentar alguma coisa? A Trinity pensando se quer alguma coisa, não. O John, nem sei se ele tá aí. John, você está aí? Se você estiver entre nós, dê um sinal. Vocês ficam rindo, mas, tipo, aula que é remota, minha gente, é muito difícil, porque vocês engajam pouquíssimo. Assim, alguns de vocês ainda engajam mais, mas a maioria de vocês fica só caladinho. Aí eu não sei se vocês estão aí, se não estão, tá todo mundo com a câmera fechada. Aí fica só eu aqui mostrando a minha carinha linda, maravilhosa. Vai, Silas, fala. Ô, Mari, e o feedback dos coelhos? Até hoje, eu espero. Oxi, eu não mandei, não? Oxe, acho que não. Ah, então eu só esqueci mesmo. Oh, meu Deus, a gatinha. Minha filha. Ela odeia você pegando fogo. Gato gordo. Então eu fiquei devendo, depois eu passo. Bem, se os nossos monitores não têm nada para acrescentar, o professor Alexandre já fez essa batina com os meninos, então a gente pode encerrar por aqui por hoje. Vou terminar a gravação. Dessa vez eu vou upar agora e já passo para vocês, viu? De resto, só o Alexandre já fez a chamada pro povo? Já, terminei já de marcar aqui pela a lista que forma aqui na tela. Certo. Já vou jogar no Drive a apresentação.